isso aí, galerinha. Shalom, shalom, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Pérolas em Live. Ô, glória a Deus! Para quê? Para louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Vamos mandando aí os convites pro pessoal. Avisa aí, começou Pérolas em Live. Nós estamos na semana perolando sobre a cultura do reino, onde nós estamos aprendendo um pouquinho com base bíblica e também baseados nos artigos do site Mais Que Adoradores, que foi publicado no ano de 2017. Mas é um estudo muito bom, feito pelo nosso irmão Welk. Até coloquei aí os dados dele no primeiro vídeo. Quem quiser, segue lá, vai lá, onde nós explicamos sobre o lugar de aceitação. O que é o lugar de aceitação? Deus aceitou Abraão quando Abraão literalmente confiou, depositou a sua fé em Deus. Então, quando nós depositamos a nossa fé em Deus, automaticamente Deus nos aceita. Mas não é só uma fé para tipo, é uma fé agora, uma fé daqui a pouco. Não, 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 não. É uma fé genuína e constante. Não é eu confio em Deus para isso e não confio em Deus para aquilo. É ou você confia ou você confia. Não tem outra escapatória, não tem outra válvula de escape. Não tem como nós termos muletas. Nós precisamos confiar plenamente no Senhor, ter fé naquilo que Ele está nos dizendo. E assim nós somos aceitos por Ele. E quando somos aceitos por Ele, nós entramos no lugar de aceitação. Se nós entramos no lugar de aceitação, o que acontece? Nós estamos prontos, então, para viver a cultura do reino. Então, enquanto vocês vão chegando aí, e nós estamos aguardando aqui, vocês entrarem, eu quero falar um pouquinho sobre o que nós vamos falar hoje, dar um apanhado, na verdade. Vamos fazer aqui um apanhado do que foi dito esses dias todos aí para vocês falarem assim, nossa, mas a Evelyn já entrou falando de cultura do reino direto? Não, 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 não. Nós falamos sobre o lugar de aceitação, amém? Expliquei agora para vocês que é baseado na fé. Ontem nós tivemos a nossa Pérolas em Live na rádio, e na rádio eu expliquei até o que é fé, ok? Então dá uma olhadinha lá, tudo baseado em Romanos, capítulo 4, bem-vinda, Grace. Explicamos o que é cultura, porque Jesus está voltando. Tudo isso nós estamos falando porque Jesus está voltando. E nós queremos subir. Se nós queremos subir, precisamos viver, então, já aqui na terra, a cultura do reino. Gente, olha meu cabelo cheio de creme. Eu sei que Deus tem poder. Mas amém. Vamos que vamos, né? É assim mesmo, viu, gente? Ao vivo, a vida é ao vivo, produção, olha aí, a gente ficando chique, embelezando aqui na capa, aqui na frente de vocês. Então, nós aprendemos um pouquinho sobre o que é cultura. Só para relembrar, cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. Ou seja, a sua cultura ela não é determinada só na sua família, ela é determinada por toda a sociedade que você vive. Bem-vinda, Vânia, bem-vinda, Edmeia, muito Deus abençoe vocês. Então, olha só, nós explicamos que a cultura do reino, ela pode ser definida como um conjunto de conhecimentos, como eu falei agora, e ela está dividida em 7 pontos: pertencimento, conhecimentos, artes, leis, valores morais, costumes e hábitos. E hoje nós vamos falar sobre conhecimentos, parte 2. Como assim, Evelyn? E o pertencimento? Falamos ontem de pertencimento, baseados em Romanos, capítulo 5. Explicamos o que é pertencer ao reino, explicamos os critérios para pertencer ao reino, que é os que creem, os que forem batizados, os que amam a Deus e ao próximo como a si mesmo. Explicamos que não é para a gente ficar comprando bilhete de cambistas. Nós precisamos comprar bilhetes genuínos. E no Pérolas em Live na rádio, nós começamos então com conhecimentos do reino. E onde é que nós encontramos? Onde é que nós estudamos? Onde é que nós aprendemos
sobre conhecimentos do reino. E é isso que nós vamos abordar hoje. Antes, eu quero chamar aqui o pastor Nando para fazer uma big oração por nós, para iniciarmos esta live, amém? Pastor Nando, já está bem melhor, graças a Deus. Boa tarde, a paz a todos, Deus abençoe. Vamos preparar então para essa hora, para esse momento, e que Deus possa falar no coração de todos. Senhor, obrigado por mais esse dia, por mais essa tarde, por mais esse momento na tua presença. Obrigado por todas as pessoas que estão a assistir e participando desta live, Senhor Deus. Obrigado pelos nossos filhos, nossos familiares, nossos pais, pelos nossos vizinhos e amigos, Pai. Nós agradecemos a Ti por tudo que recebemos, por tudo que não recebemos e por tudo que iremos receber. Tu és o grande Senhor da nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. É isso aí, gente. Faz subir coraçãozinho aí, faz subir coraçãozinho. Pastor Nando, onde é que a gente pode ter conhecimento sobre o reino? Se você andar direto 200 metros, virar à esquerda, não. Só existe um lugar. É na Bíblia. Só aqui. Você pode encontrar em outros livros, mas esses livros terão como base a Bíblia Sagrada. Eles usarão as referências da Bíblia Sagrada. A própria ciência usa a Bíblia como referência para provar ou não provar algo. Então é ali, na Bíblia Sagrada, nesse livro, que nós vamos encontrar base para o nosso conhecimento. Amém, glória a Deus. Posso continuar? Continua. Bora aí? Então é isso aí, pessoal. Vou tentar deixar aqui o pastor Nando aqui no meio. Vai querer ficar aqui presente ou não? Pode. Ok. Amém, então. Então ele está nos acompanhando ali pelo outro perfil. Gente, tem um perfil aí, Venando Editora. Segue a gente lá, gente. Vamos fazer bombar essa editora aí, que agora nós estamos, a todo vapor. Levando o que, gente? Conhecimento da Bíblia, da palavra, porque a Bíblia em si, ela é a base, mas nós temos pessoas que têm trago, assim, conhecimentos maravilhosos, baseados na palavra, para nos deixar mais claro o que está escrito ali, certo? Então, nós falamos ontem sobre conhecimentos, parte 1, e nós ministramos até um determinado ponto. Eu falei para vocês que hoje nós começaríamos sobre conhecimentos dos que tentam servir. Shalom, Nath, boa tarde, seja bem-vindo, um beijo no nosso Benício, amém? Então, vamos lá. Conhecimento dos que tentam servir. A Bíblia, assim como os outros livros, os de história, os apócrifos, como os livros atuais, eles nos trazem conhecimentos acerca dos outros povos e deuses. Porém, gente, só a Bíblia classifica o Deus verdadeiro. Diferenciam o nosso Deus. Eles trazem os relatos da perspectiva de um reino, que é assemelhado pela esperança, mostram um Deus diferenciado, outras prioridades, outros objetivos, mas a Bíblia nos alerta sobre os falsos deuses. Muitos buscam o conhecimento do reino de Deus a qualquer custo. Tentando saciar a sua sede, eles acabam fazendo o quê? Acabam em fontes que são duvidosas. Sabe quando a gente fala assim, eu vou pesquisar alguma coisa que joga na internet e você, o que saiu é aquilo ali mesmo? E você bota fé? Não é bem por aí. Você precisa ser como o cristão beriano. O que eles faziam? Paulo falava, eles ficavam ali, chegava em casa, eles corriam lá, pegava, dá aqui o livro da capa preta para mim, por favor. Eles pegavam o livro da capa preta, vocês conhecem o livro da capa preta? Eles pegavam o livro da capa preta e deixa eu ver se é isso mesmo que o Paulo está dizendo. Tá bem, Isaías comentou mesmo aquilo que o Paulo disse. Berianos, nós precisamos ser menos nós e ser mais como os bereanos. Não aceitar tudo que a gente vê de primeira. Então, quando você vai lá, pesquisa no Google, pesquisa no Wikipedia, a própria Wikipédia fala, olha, não somos nós que colocamos, nós somos passíveis de erro.
Eu sou passível de erro, todos nós estamos passíveis a errar. Por isso que eu falo, ó, pastora, não achei certo aquilo que você disse na live. Questiona, gente. Sabe por quê? Porque quando você questiona, você vem com uma outra visão. Eu paro e falo assim, olha, realmente, deixa eu ver isso aqui. Eu acho que isso eu preciso rever melhor, eu preciso estudar um pouco mais esse outro campo. E a gente chega num conhecimento em conjunto, nós crescemos juntos. Amém? Então, muitos dos que vão buscar em fontes duvidosas, presta atenção, além de buscar em fonte duvidosa, ainda aceita, porque o que foi dito ali, vamos falar, influencia um pouco no ego, dá um pouco mais de prazer do que realmente é, dá ruim, gente. Dá ruim. Porque você acaba entrando num evangelho enganoso, você acaba comprando o bilhete do cambista. Você acha que tá, mas não está. Entendeu? Uma característica importante desses outros caminhos que levam a outros reinos, é que em algum momento vão apresentar uma verdade distorcida. Que vai de encontro com o quê? Com o que nós falamos ontem, com as obras da carne. Se eu estou de encontro com as obras da carne, eu estou contra os critérios para pertencer ao reino. Gente, tem situações que o homem é colocado, a gente vive, nós acompanhamos alguns evangelhos em que o homem é colocado como centro. Como assim? Sendo que a centralidade do evangelho é Jesus. Nós saímos do teocentrismo e entramos no antropocentrismo. Tudo pelo homem. O mundo atualmente está no antropocentrismo. O ser, o ter, o status, a ostentação. Atualmente nós estamos assim. Tudo focado em nós, em mim, eu. Aí o Senhor toca em algumas pessoas e dá louvores espetaculares. Aí a gente tá se achando bam, 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 sabe? Que a gente põe num... vamos ouvir aqui um louvor. Aí coloca lá, Sra. Beatriz, o que ela tá cantando? Na vida real, o maior vilão sou eu. Aí você é confrontado pelo próprio Deus através dos louvores. Porque aí ele mostra que você está sendo o seu próprio vilão. Você está boicotando. Você está trocando o seu bilhete genuíno pelo bilhete de cambista. Quando você quer adequar o conhecimento do reino e o evangelho para seu favor. E não é assim. Isso é a galera que, antigamente, o velho homem, lembra aquela galera do velho homem? Eu faço mesmo que é para mim, né? Para poder minha carne saciar os desejos da minha carne, os meus pensamentos, sem pensar no propósito que Deus escreveu para você. Olha o que diz em Efésios 2, do versículo 3 ao 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Segundo, gente, eu acho que esse aqui, de todos esses ensinamentos, esse é o segundo mais importante. Pela fé, eu sou aceita por Deus, e pela graça, eu sou salva por Deus. Ser aceito não significa ser salvo. Porque eu posso ter fé, mas não está dentro da graça. Entendeu? Então, olha só, nós precisamos ficar atentos quando nós vamos pesquisar, buscar conhecimento sobre o reino. Nós precisamos, olha, quantas apostasias, quantos anátemas, nós precisamos estar atentos a isso. O apóstolo Paulo já falava, olha, presta atenção, coisas faladas por seres humanos ou por anjos que vão contra a palavra. O quê, Evelyn? Anjo? Sim, anjo. O anjo pode vir, sim, pregar contra a palavra de Deus. Por que não? Como assim? Satanás e seus demônios eram o quê mesmo? Eles são o quê mesmo? Há anjos, né?
Ah, então eles podem vir na forma que eles foram criados e apresentar um evangelho distorcido para você? Pode. O que que vai diferenciar eles dos seres, dos anjos celestiais, dos anjos caídos? O que que vai diferenciar? Discernimento de espírito. Isso, gente, é de longe um dos frutos mais importantes que nós precisamos ter. Precisamos ter discernimento de espírito. Isso é um dom assim que não dá para deixar passar. Eu preciso saber com quem eu estou falando. Ok? Por quê? Porque nós temos o hábito de perder o rumo. O Senhor nos mostra o caminho por aqui. Quando a gente pensa que não, a gente já virou para cá. Dançou, né? Oi, Célia, benção, tio Sidney. Dançou. Andou pro lado torto, já deu com a cara no muro, gente. É batata. Você fala pro seu filho, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Se ele faz, o que que acontece? Quebra a cara. Porque você quis? Não, porque ele quis. Você mostrou para ele qual era o caminho certo. Ok? O conhecimento do reino inspira novos conhecimentos. Ou seja, quando você começa a buscar conhecimento da palavra, do reino de Deus, aquilo vai te inspirar a ter outros conhecimentos, vai te despertar. Nossa, eu olhei ali na Bíblia, estava falando de manteiga. Como é que faz manteiga? Aí você vai lá pesquisar. Como é que era mesmo? O que é ouro de Ofir? O que é Ofir? Opa, que? Vaso na mandoleira? Mas como é que o oleiro faz o vaso? Desperta, inspira novos conhecimentos. Te dá uma palavrinha que é o que eu acho que eu tenho, que Deus me deu como dom. Eu chamo de dom, chamado curiosidade. Eu sou curiosa mesmo, ao extremo. E isso é bom, porque a gente vai atrás, quer saber de tudo, vai buscar conhecimentos daquilo que nós não sabemos. Então, olha só. Toda esta base de conhecimento do reino, embora não possam ser subjugados, substituídos ou sofrer acréscimos em suas bases doutrinárias, acabam influenciando a construção dos novos conhecimentos, que tratam do quê? Da contemporização de diversos temas. Vocês estão me acompanhando aí bem? Tá dando para me ver bem? Estão me ouvindo bem? Vamos lá, momento interação. Momento interação do Pérolas em Live. Antigamente tinha uns programas de rádio, né? Que tocava aquelas cartinhas de amor. Falando de amor. E nós estamos aqui neste momento falando de amor. Ué, não é conhecimento? Sim, é falando de amor. Estamos falando do reino. Então, a Bíblia, ela trata de alguns temas. Obrigada, Cris. Seja bem-vinda, querida. Ela trata de alguns temas, por exemplo, depressão. Ela fala de uma forma, não de uma forma assim direta, mas ela tem bases sólidas para embasar o apoio e o tratamento daqueles que sofrem deste mal. Ela, inclusive, ajuda a gente a discernir o que é doença em relação aos equívocos como possessão demoníaca. Quantas pessoas se suicidaram? E olha, várias e várias que eu conheço, que se suicidaram porque alguém falou que não, isso é coisa de frescura, é demônio esse negócio de depressão. Não, gente, depressão é excesso de ansiedade. A própria Bíblia já fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque isso te traz doença. E essa doença tem nome, depressão. Pressão, pressão, pressão. Ai, eu não aguento, acho que eu não vou conseguir. Ai, será que vai? Ai, será que vai? Ai, será que vai? Você mesmo vai dando pressão sobre você. E isso te leva para depressão. Você padece, você traz essa doença para sua alma. Outra situação que a gente pode até ver, por exemplo, antigamente tinha lepra. Aliás, a lepra ainda existe, mas antigamente o tratamento da lepra era como? Vocês que estão nos assistindo aí ao vivo, escreve aí para mim nos comentários. Como era o tratamento da lepra? Vocês estão cansados de ver. Milagre dos leprosos, Naamã, como que era o tratamento da turma que tinha lepra? Eu vou esperar vocês escreverem aí. Quero só ver o que vocês vão colocar.
como era o tratamento da lepra antigamente. Estou esperando, gente. Eu não vou continuar enquanto não tiver nada escrito nesses comentários. Vamos lá. Ganhar o mundo e perder a mim. Ó, eu vou cantar, hein? Vocês vão ter que sair correndo. Então, escrevam aí. Como era o tratamento da lepra antigamente? Nos tempos da Bíblia. Como a lepra era tratada? Como os leprosos eram tratados? Vai, gente, vocês sabem. Respondam aí nos comentários. Enquanto vocês respondem, eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje, às 18 horas do Brasil, começa a nossa live com a Evenando Editora Entrevista. Evenando Entrevista. Pela Rádio Nova Família em Cristo, 104,5 e pelo perfil @Evenando Editora, hein? Vai ser top, hein? Adivinha quem é a primeira entrevistada? Lógico, né, gente? Eu tenho que ser a minha primeira escritora, senão não tem graça, né? Não vira. Então, eu sou a primeira entrevistada do Evenando Editora. Hoje eu vou ser entrevistada, gente, na rádio. Olha que chique, às 18 horas do Brasil. Não percam. Como era o tratamento da lepra? Aí, Cris, muito doloroso. Os leprosos eram tratados com diferença. Eles eram separados. Sabe isso que a pandemia fez conosco, que nos colocou dentro de casa, nos isolou, não deixou a gente ter contato com ninguém, a não ser com quem morava com a gente? Imagina os leprosos. Nem na cidade eles podiam ficar. Esse era o tratamento daquela época. Hoje, nós já temos tratamento, a medicina está muito mais avançada e isso já permitiu que eles podem continuar em contato social conosco, no convívio e vão ser curados na mesma, vão ser tratados na mesma. O que eu quero dizer com isso? As bases do conhecimento do reino, elas são atemporais. Gravem esta palavra. As bases do conhecimento do reino são atemporais. As bases do conhecimento do reino são atemporais. Elas ultrapassam o tempo. Algumas coisas que eram tratamento lá naquela época não é o de hoje. Isso fez com que muitas igrejas sofreram equivocadamente colocando dogmas desnecessários, porque fez uma interpretação temporal, trouxe algo que era do passado e aplicou no dia atual. Deu para entender? Então, são situações que poderiam ser poupadas, a falta de interpretação correta do que a Bíblia está falando. Amém? Seja bem-vinda, Valdirene, Elis. O que nós podemos conhecer, então, sobre esse reino? Sobre o reino do céu? A Bíblia, olha, gente, acho que é uma das partes mais lindas deste estudo. Ela nos permite conhecer os atributos de Deus. Uau! Deus, ele nos dá diversas visões alegóricas a respeito dos céus, que nos permitem compreender o quão especial, separado e único ele é. Usando coisas que é precioso para nós, para a gente entender o valor do Senhor. Sabe como nós falamos ontem? Alguns eles falam por parábolas para que a gente entenda na íntegra o que ele está passando. Olha só, conhecendo o Pai, conhecemos parte do reino dos céus. Se eu conheço o Pai, eu conheço parte do reino dos céus. E a Bíblia nos dá algumas pistas importantíssimas. Então, galera que está com caderno e caneta na mão, bora anotar. 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Segundo, Salmos 90, versículo 2. Então, já sabemos que Deus é amor. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Gênesis 21, 33. Abraão, olha o Abraão aí, gente.
por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Amor, Deus eterno. Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus é imutável. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Isso está em Tiago 1:17. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Isso está em 1 Reis 8, verso 27. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Salmos 11, 7. Deus é justo, outro atributo. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Daniel 9, verso 7. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, verso 8. Então, para eu entender o reino, conhecer o reino, eu tenho que conhecer quem o criou. Eu tenho que conhecer os atributos de Deus, porque eles estão automaticamente intrínsecos na cultura do reino. Nós podemos compreender a base da justiça e amor e seu plano para a humanidade parte do universo quando nós entendemos os atributos do Senhor. Como Ele quer se relacionar conosco hoje. Nós entendemos, compreendemos o que é que Ele espera de nós hoje no plano material e espiritual. Ok? Tem coisa que faz sentido aqui na Terra e tem coisa que só vai fazer sentido no céu. Infelizmente, não é possível a gente alcançar a plenitude do conhecimento sobre o reino sem conhecer a Cristo. Os evangelhos, a Bíblia. Não basta só ter uma vida de oração, de entrega e de fé. Eu preciso conhecer a Cristo. Eu preciso conhecer a Bíblia. Gente, olha, isso aqui é uma coisa que eu sempre bato martelo. Devocional. Tenha um devocional em casa. Faça um devocional todos os dias pela manhã. Por quê? Porque todo dia de manhã você se obriga a ler um trecho da palavra. Eu abri aqui, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É o devocional. Você abriu, você leu a palavra, veio uma reflexão em cima daquela palavra. O planner que nós avisamos ontem, lançamos ontem, vai ter lá um decreto, vai ter uma palavra, vai ter capítulos como tarefa para você ler da Bíblia. O que é isso? Você está adquirindo conhecimento do reino. Adquirindo conhecimento de Deus. Automaticamente você começa a viver baseado nesse conhecimento, nesta cultura. Então, todos que tentam andar segundo as suas próprias convicções, suas próprias ideias, o que acontece? Acaba frustrado. Por quê? Se afasta do conhecimento. Ah, não, eu não preciso estudar, não. Eu já sei o que a Bíblia diz. Eu já escutei o pastor fulano, ciclano e beltrano. Ué, quem te disse que eles estavam certos? Lembra dos bereanos? Falei deles. Pega o livro da capa preta. Pega o livro da capa preta. Você tem acesso, aproveite esse acesso. Dê valor a esse acesso. Vai para o livro da capa preta, tem tanta gente aí lançando a agenda da capa preta, não sei quem da capa preta. Pega o livro da capa preta e vai estudar. Aí vem algo que o Senhor trouxe no decorrer
dos anos, como a oferta abundante de conhecimento. Então, olha só, se a gente for analisar algumas personagens bíblicas, nós vemos que Adão, Deus deu para ele conhecimento de como ele ia lidar com os animais, como ele ia lidar com o jardim, como ele ia lidar com Deus, e ainda deu conhecimento para ele passar para gerações como é que Deus funcionava, como eram suas leis, como era a sua justiça. Noé recebe um conhecimento específico, necessário para salvar ele, sua família e ainda lidar com os animais dentro da arca. Gente, vocês já pensaram como é que foi essa história do Noé na arca? Vocês já pararam para pensar nisso? Como foi essa história do Noé na arca, gente? Foi um negócio de louco aquilo ali. Aquele tanto de animal e ele conseguiu dominar os animais tudinho. Eles conseguiram ficar aquele tempo dentro da arca. José recebeu uma sabedoria específica para guiar uma nação durante um tempo de escassez. Moisés foi separado e preparado para liderar o povo contra Faraó e para a peregrinação deles no deserto e entregar a liderança sem reclamar. Moisés sabia quando o tempo dele tinha acabado. Davi, foi necessário muita inspiração do Senhor para superar tudo que ele superou e ainda ter um reino vitorioso. Cristo usou o conhecimento na medida certa para propagar a sua mensagem. Gente, olha que chave. Use o seu conhecimento na medida certa. Tem coisas que você conhece que não é para você sair falando. Não é para qualquer um que você vai falar. Não é em qualquer ambiente que você vai falar. Tem coisas que você conhece que é só para você. E tem coisas que é para você compartilhar. Cristo, ele usava na medida certa para propagar a sua mensagem e irritar os algozes que cumpririam os planos de salvação. Ele sabia direitinho como é que ele ia irritar os caras para os caras levarem ele para a cruz. E apresentava o conhecimento do reino. Amém? Shalom, Marcela. Deus abençoe, pastora. Então, nós podemos, queridas, dividir o conhecimento do reino de Deus da seguinte forma. 1. Revelam a vontade de Deus para o momento. Vamos trazer aqui um exemplo clichê. A mula do Balaão. Eu leio a história da mula do Balaão. Daquilo ali, eu posso dizer que qualquer hora eu vou lá e uma mula vai falar comigo? Não, a mula não vai falar. Porque aquilo foi para o momento, para aquele tempo, para aquela hora específica. Então, revela a vontade de Deus para aquele momento. Números 22, caso ninguém conheça a história da mula do Balaão, tá? Ponto 2, revela a vontade de Deus para a igreja no plano material. Porque tem plano para nós no celestial, mas nós temos coisas para cumprir aqui no material. Então, quando Deus cria os mandamentos, não matará, não adulterará, não comerá carne impura, tal, são vontades de Deus para o plano material. Tem validades para este plano aqui, enquanto nós vivemos aqui. Mas no reino vindouro, não vai ser necessário. Ou vocês vão dizer que vai ter homicídio no céu? Não tem como. Impossível. No reino vindouro, esses comportamentos humanos, essa parte carnal, morre. Já era. Jaz. 3. Revelam a vontade de Deus para a igreja no reino vindouro. Então, eu falei que revela para o plano material, mas também tem revelação para um reino vindouro. Conhecer o plano vindouro é apenas para o nosso deleite e inspiração. Gente, presta atenção, nós nunca vamos conseguir conhecer toda a totalidade, a grandeza de como vai ser. Nós só vamos conhecer quando a gente chegar lá. Mas nos traz esperança, nos dá foco. Tipo, eu estou fazendo isso aqui porque o meu foco é chegar no céu. O meu foco é ir para o céu. Amém? E 4, tem mistérios que Deus não revelará até que venha o reino. Mistérios que ele não revelará até que venha um reino. Benção, mãe. Então, existem momentos, atos ou questões que a Bíblia não oferece todos os detalhes. Não porque ela não quer ou porque os profetas eram zoados, não. Deus simplesmente, como eu falei que Cristo apresentava o conhecimento na medida certa, Deus também revela na medida
certa. São coisas que não vão colaborar com o plano dele, além se ele revelar agora. Entendeu? Quer tirar? Porque pode tirar você do foco do seu objetivo principal. Ou seja, por que a gente esperou 4.000 anos até vir a vinda de Cristo? Tem propósito de Deus, só vamos descobrir no reino. Por que Deus não permitiu que lá naquela época o homem já não tivesse acesso às tecnologias atuais? Porque o mesmo homem que criou aqui, é o mesmo homem de lá, gente. A mesma capacidade que nós temos aqui, a mesma capacidade que eles tinham naquela época. Por que eles não criaram as tecnologias? Até o autor aqui desse artigo, ele usa um exemplo que eu achei show de bola. Já pensaram se Moisés usasse o WhatsApp, gente? Ia ser um negócio espetacular. Ia ser forte demais. Ele ia coordenar o povo só ali nos grupos. Grupo da tribo de Rubem. Opa, tribo de Rubem, hoje é com vocês, hein? Colheita, tribo de tal. Ia ser só por ali. Mas não foi permitido para Moisés e para aquele povo daquela época conhecer aquela tecnologia de hoje. Hoje nós temos esse acesso. E o que a gente tem feito com ele? Como nós temos usado ele? Para a gente fechar essa live aqui. Então, a linha entre os tipos de conhecimento do reino, ela é fininha. Porque nós podemos facilmente confundir mandamentos, leis e orientações deixadas para o plano futuro com o plano terreno. Deixadas para o plano passado, tempo passado, com o tempo de hoje. Então, nós precisamos ter discernimento, saber como andar, saber entender. E quem é que pode nos revelar isso? Aquele que nós falamos ontem, o Espírito da verdade. Aquele que Jesus disse que vinha para nos orientar e nos guiar na verdade. Aquele que aproveita a nossa mente aberta, a nossa metanoia, que foi feita em nossa mente, para nos guiar pela verdade. Amém? Deu para entender, gente, um pouco aí sobre conhecimento? Conhecimento foi bem extenso, precisamos dividir aí em 2 lives. Quem perdeu aí a primeira turma, assiste aí, foi feito ontem no Pérolas em Live na rádio, tá bem? Está salvo aí no nosso perfil. Hoje nós teremos aí o Evenando Editora Entrevista, nosso primeiro programa na rádio e online com a editora, e a entrevistada serei eu para falar sobre as nossas obras literárias. Lembre-se, vá para o livro da capa preta. Quer conhecimento? Quer saber como é a cultura? Quer conhecer Deus? Você tem que conhecer o livro da capa preta. Não tem escapatória. É a revelação dita por escrito de Deus. Amém? Pai, que tudo que nós falamos aqui hoje não seja jogado. Não seja jogado, não seja assim ao léu, Pai. Mas que tudo que nós falamos hoje, essa palavra não volte vazia. Que abra a mente das pessoas que assistiram agora, as que vão assistir posteriormente. Que abra a mente daqueles que vão assistir daqui a anos à frente, Senhor Deus. Que eles possam entender que o conhecimento do Teu reino, tudo está baseado na Tua palavra. Que eles possam entender que tem coisas que são para o tempo e coisas que são para o tempo vindouro. Que eles saibam discernir como é para eles viverem no tempo da atualidade. Nós te pedimos isso, Espírito Santo de Deus, guia as nossas vidas, Espírito da verdade, abra os nossos olhos, abra as nossas mentes, para que nós possamos discernir tudo que nós temos adquirido de conhecimento e possamos separar qual é a comida saudável que nós vamos comer. Isso é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Fiquem com o Pai. Quer dar tchau, pastor Nando? Tchau, Deus abençoe a todos. Até às 18 horas. Até às 18. Beijinho, gente.